Agora a pergunta que fica é: eu quero ultrapassar essa cruz? Porque isso é o mais importante, né? Eu estou disposta ou disposto a abdicar de certas visões para tentar algo novo nesse caminho? Porque perceba que muitas vezes o que pode estar te mantendo nesse padrão, né, que pode ser qualquer coisa da sua vida, é justamente os brilhantes presentes na cruz. Vamos dizer assim, essa falsa luz, né, presente nessa cruz aqui, meio que artificializada. Pensa aí consigo, qual é meu calcanhar de Aquiles momentâneo? Fazer exercício, emagrecer, sair de relações tóxicas, ser saudável nos pensamentos e emoções, mudar de uma profissão que não me causa mais alegria, melhorar minha nutrição. Por falar nisso, tenho um exemplo vivo e próprio disso. A minha saga em largar o leite. Foram anos de idas e voltas simplesmente porque me considero quase uma bezerra. E na verdade é sempre bom se observar como alguém em processo de cura nessa intenção. Um olhar interessante é o gestar de algo. De um filho, projeto, meta, ideia. Perceba que há um tapar o buraco das necessidades, não em todos, mas em muitos dos processos de parar de tomar leite, café, açúcar, processados em geral e outros. Um exemplo que dou é: se não fosse assim, será que não me tornaria uma xalóratra? Porque já percebi nas idas e vindas que tenho abstinência, como se eu fosse o bichinho lá longe do alimento no início da vida, como se sem eu fosse perder a vitalidade até me extinguir. Mas isso não ocorre na mesma medida com um chá, por exemplo. Claro que se for o caso do mate ou do chá preto que possuem cafeína, talvez isso ocorresse, mas neste caso optei por erva doce, camomila, capim-limão, esses assim que causam calma no meu ser, que já é de certo modo bem agitado. Nesses anos percebi algumas coisas e vou compartilhar com vocês aqui. Vá com calma. Para alguns, vale tirar de uma vez, mas outros não aguentam se for de forma rígida. Então, perceba como é o seu caso primeiro. Teste, né? Não sei como você é, mas eu não abro mão dos prazeres com as coisas. Então, por vezes, e principalmente quando eu já estava ordenada, tipo, por 4 dias eu substituía com sucesso o leite com café da manhã por chá. Eu me dava o direito de tomar um café expresso com leite, com um salgado ou bolo para me parabenizar. Detalhe importante, tá? Sem nenhuma culpa. E ainda falava tipo uma prece. Eu agradeço a mim mesma porque fui uma vencedora esta semana e isto é um agrado consciente a mim mesma. Sabe como às vezes se faz um agrado com elementos a tal orixá, guia, protetor, linha? É meio parecido, mas no sentido de que é como aquela estrelinha, selo que você ganhava da professora numa matéria que foi excelente, sabe? É um incentivo para continuar, portanto, deve ser a exceção. Deve prestar atenção para não voltar a estaca zero de novo. Tem caso e caso, e com você pode ser diferente. Teve semana que eu passei inteira sem. Outras eu tomava à tarde, mas menos da metade do copo, que sempre era cheio, e botava ainda um pouco de água. Teve situações de eu jogar a toalha e voltar com força total, como se eu nunca tivesse parado. São fases. Teve uma que eu só larguei o paninho e peguei a chupeta. Explico, troquei o leitinho pelo café. Olha só que tudo.
A gente bem sabe que ele causa abstinência maior e real ao tentar parar, como dor de cabeça, cansaço, mas é assim que a gente aprende na maior parte das vezes. Então, sejamos generosos com a gente também, né? E bem sabemos que o veneno está na dose e que, para uma viciada, uma só xícara não basta. E teve época que eu literalmente fazia como os fumantes, sabe? Eram várias, tipo 4, 5. Isso varia de organismo. E tem pessoas que não têm efeito no sistema nervoso. Elas dormem bem, mas não era o meu caso não. Tinha picos de agitação, com cansaço em outras horas. Muitos optam pelo leite vegetal e se dão incrivelmente bem, mas se você tiver problemas em adaptar-se ao paladar, talvez você deva achar um meio de se acostumar com o tempo, ou mesmo não tirá-lo para todo sempre e além, ou inclusive tomar cápsulas para não passar mal. Uma moça me indicou uma vez, mas ainda não experimentei porque desse modo que faço tenho me adaptado bem. Mas experimentaria facilmente se achar necessário. Outra coisa, não se engane, tá? O que te faz mal, faz. Eu, por essas e outras, cheguei a ter crises que penso ser estomacais e de fundo emocionais e tive de ir ao médico. Sabe aquelas viroses que depois atacam áreas específicas? Isso, aliás, é bom indício, segundo a espiritualidade, dos nossos órgãos que merecem cuidados e atenções mesmo sem estar doente. Já viram numa mesma família todo mundo pegar, mas ficarem mal em áreas ligeiramente diferentes? Mas, voltando ao assunto, existem situações em que o zero lactose também não funciona. O ideal seria parar de consumir mesmo, seja de forma gradual ou mesmo total, se você for o tipo de pessoa que consegue ir por este caminho. Uma coisa que já percebi e que o espiritual me traz é, para mim, a pior coisa que posso fazer é ir pelo caminho rígido. Se você for alguém que também percebe-se necessitando de um meio termo, vá, sabe, devagar e sempre. Pegou uma rota meio estranha? Volte. Ah, Van, caminhei tanto a esmo que me perdi. Vá voltando, ou pegue outra rua, rodovia, seja como for. E pode ser que nesse andar você se ache, e ache também soluções, numa lojinha que se viu intuído a entrar, lojinhas essas que são como as ideias que temos de repente, um vídeo que a gente assiste trazendo informações, alguém que encontramos no trabalho, num curso, que nos dá tal dica e aí fazemos nossa rota. Eu não poderia deixar de falar de algo essencial, que na verdade poderia dar um tema sozinho, que é as nossas necessidades pessoais e intransferíveis que causam buracos na gente e que estão por detrás de qualquer mania, vício adquirido. Se pergunta, que carência minha e provavelmente da criança em mim estou tapando com essa situação que quero finalizar em minha vida? Porque será talvez muito mais difícil em lidar se você não observar teu íntimo. E às vezes queremos fugir, não é? Bem, mas este já é um outro capítulo dessa saga, o de ser humano e conviver e resolver os conflitos que surgem. E é, com certeza, algo bem mais profundo e arraigado na gente.